Desenvolvimento humano na era da transição. Ale, o que estamos fazendo aqui? Então, a gente está iniciando uma série de vídeos, né? Uma série de 3 vídeos que compõem um curso, que é nosso primeiro curso online, e um curso da nossa escola, Escola Relacional Somática, e também representa uma resposta, um posicionamento diante da crise que a gente está vivenciando. Você falou de um período de transição? Falei, né? O título, né? O nosso curso é Desenvolvimento Humano na Era da Transição, né? E basicamente eu estou me referindo à transição de paradigma que a gente tem vivenciado, uma transição na nossa forma de perceber, né? Uma transição de uma forma de perceber egocentrada, antropocêntrica, né? Para uma forma sistêmica. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Possa. Então, basicamente, é interessante pensar no desenvolvimento humano, né? A gente passa por diferentes etapas e uma das etapas é a formação de um eu que vamos dizer, é diferenciado do contexto onde a gente está inserido, né? E então é comum, na psicologia a gente fala um período egocêntrico, né? Onde o centro da realidade da criança é ela mesma, né? Então, vamos dizer, como que ela está descobrindo ela como uma entidade diferenciada, né, em relação ao ambiente que ela vive, em relação a outras pessoas. Então tem esse que a gente chama de narcisismo primário, né? Ela se apaixona por ela mesma, ela se descobre subindo em coisas, descobrindo objetos, leva para o pai, leva para a mãe, né? E tem esse momento onde realmente toda a realidade é centrada nela. Né? Isso é, vamos dizer, esperado no desenvolvimento humano, é saudável, né? Porque isso proporciona uma diferenciação, né? E essa diferenciação gradualmente ela vai se tornar uma complementariedade. Então, à medida que eu vou me diferenciando, gradualmente eu vou, vamos dizer, inserindo, né, que entra o desenvolvimento de papéis, né, assim, papéis sociais, onde esse eu diferenciado, esse sistema pessoal começa a participar e sentir que é parte de contextos mais amplos, né, o que significa que gradualmente uma percepção que ela é indiferenciada, a gente nasce indiferenciado, imerso na totalidade que nós somos, né, mas gradualmente a gente vai se diferenciando e a percepção vai se tornando vai se centrando em torno desse sistema pessoal que vai sendo formado e gradualmente esse sistema pessoal ele vai, vamos dizer, estender a sua percepção para fazer parte de um sistema maior, né, de um contexto. Então, quando a gente fala em transição, a gente está falando que coletivamente, como humanidade, a maior parte de nós ainda está centrada numa forma de perceber que é assim, centrada em mim mesmo, né? Eu e as representações que eu faço de mim mesmo, né? Então, basicamente, quando a gente está falando de transição, período de transição desencadeado por uma crise sistêmica, né? Uma crise ela é desencadeada, assim, uma crise sempre vai gerar uma mudança, né? Assim, essa forma de perceber tem criado um contexto e condições que tem, vamos dizer, que tem acionado, vamos dizer, a totalidade, né? A gente vai estar explorando bastante isso para uma busca de um equilíbrio dinâmico, né? Então a crise ela tem essa função bem específica. Então, mais uma vez, quando eu estou falando em transição, a gente está se referindo a esse termo, é uma transição de forma de perceber, uma transição de paradigma. E sobre o curso, você pode falar um pouco mais? Posso. Então, o objetivo desse curso, como eu já falei, primeiro uma resposta, né? É a primeira vez que a gente está experimentando aqui um curso online, né? Então é uma resposta ao momento atual, ao momento que a gente está vivendo, é uma forma também de se posicionar, né? E a função desse curso basicamente vamos dizer, participar, colaborar, contribuir, né? Oferecer recursos, tanto no nível pessoal quanto no nível profissional, para que a gente possa fazer essa transição, né? Que basicamente se torna necessária. Né? E como estimular tal processo de transição? Então, assim, basicamente tem dois aspectos aqui importantes, né? Assim,
Uma é o processo de conscientização, basicamente, né? Então, isso é bem conhecido, né? O primeiro passo da mudança é se tornar consciente da realidade como ela é, aqui e agora, né? Então, eu preciso saber onde é que eu tô, né? Então, isso significa, assim, conhecer o paradigma atual, né? Tanto conhecer seus pressupostos, como ele funciona. Todo paradigma ele é baseado em pressupostos que geram uma forma subliminar de perceber. Então, forma subliminar de perceber significa que a forma como a gente percebe não é plenamente consciente, né? Então a gente mistura, a gente confunde a nossa forma de perceber com a realidade como ela é, né? Então a primeira coisa é perceber quais são esses pressupostos, qual é essa ótica, né? Que essa lente a partir da qual eu vejo a realidade. Isso é um aspecto da conscientização. E outro, assim, quais os efeitos que isso tem. Porque é interessante, mas a forma como eu percebo vai gerar a própria realidade, ela vai criar efeitos na própria realidade, né? Então, basicamente o que a gente vê é que a nossa forma predominante atual de perceber, ela tem criado efeitos que não são desejados por nós mesmos, o que significa basicamente que a gente não está plenamente consciente, né? Porque um outro aspecto, assim, a forma como eu percebo vai gerar uma forma de operar sobre a realidade. Se minha forma de perceber é egocentrada, isso significa que eu sou o centro da realidade. Vamos dizer, eu compro essa área aqui, eu tenho o direito de derrubar as árvores, de, sei lá, plantar isso, aquilo, criar gado, para etc, né? Então, então um aspecto é se tornar consciente do paradigma, dos pressupostos, dessa forma subliminar de perceber e as consequências disso. Então esse é um aspecto do trabalho, né, de transição e de como a gente pode favorecer essa mudança. E a outra, claro, percebendo esse paradigma atual e suas consequências, assim, o que é que a gente faz com isso? Então tem assim, quais são as alternativas, basicamente, né, porque aqui mais uma vez tem dois níveis assim interessantes, né? Quando a gente fala em alternativas, a gente está falando por um lado em modelo, um modelo sempre é mental. Então a gente tem modelos mentais, lentes para olhar para a realidade, né? A gente sabe que vamos dizer, a gente sabe que a forma como a gente vê a realidade não é a realidade, é uma forma de ver, né? Ao mesmo tempo eu posso olhar para a realidade, perceber a realidade de uma forma que eu me percebo, vamos dizer, como parte dela, porque isso é a visão dos povos originários, o que é a visão sistêmica, né? Eu não sou o centro, mas eu sou uma parte disso, né? Então, então aqui a importância de criar modelos, né? Termos, terminologias, formas conceituais, né? Que podem me ajudar a perceber de uma forma diferente e consequentemente operar, atuar na realidade como de uma forma diferente, não como centro, mas como parte, né? Como parte de um sistema catalisador dessa coisa maravilhosa que é o mundo que a gente vive, né? De onde vem esse método? Quais são as suas influências? Então, assim, primeiro assim, né, quando a gente fala um método, né, assim, um método sempre realmente ele tem a voz, né, sempre tem algo que vem antes. Então, quando a gente fala, né, em criar, organizar um método, basicamente a gente está, vamos dizer, pegando o que veio antes e renomeando, fazendo novos arranjos, né, de uma forma que de alguma forma, assim, eu me sinta confortável com ele, basicamente, né. É... Então, assim, a história, né, do que a gente está fazendo aqui, de algum modo, assim, começa aqui com o lugar onde eu nasci, né? Eu nasci na Bahia, um lugar de Mata Atlântica, de praia, né? Eu nasci em Salvador, né? E um local de bastante diversidade cultural, uma influência da cultura afrodescendente muito forte, da música, né? Então isso tudo é um campo, né? Onde eu nasci, tive minhas primeiras experiências, né? E assim, na adolescência eu tive a grande oportunidade, né, de participar do Acampamento Verde, que é basicamente um grupo onde a gente ia para a região lá da Chapada Diamantina. A gente chegou aí em outros lugares, mas era predominantemente as atividades ocorriam na área da Chapada Diamantina, onde ali a gente já tinha
uma base cooperativa, comunitária, né, lúdica, e já explorava esse aspecto, né, da relação comigo mesmo, da relação com o outro, da relação com a natureza. E assim, sem dúvida, uma atividade muito marcante assim para mim, no senso da experiência de grupo, de cooperação, né? Estudei psicologia, né? Fiz uma graduação na área de psicologia e assim, sempre me interessei pela psicologia social, né? Usei bastante tempo fora da universidade, né? Assim, trabalhando no terceiro setor, fui educador de rua, né? Trabalhei com a ONG que chamava Casa das Filarmônicas, que era com música, né? Resgatando a coisa das filarmônicas, das orquestras filarmônicas que tinham, né? Estavam desaparecendo, ainda estão, né? E, enfim, um envolvimento realmente grande com esse aspecto social, esse aspecto comunitário, esse aspecto grupal, né? Da psicologia. E também sempre me interessei desde o início pelas bases somáticas da psicologia, pela a dimensão corporal, né, da psicoterapia corporal. Então, assim, essas foram algumas influências aqui. Durante um período eu viajei para a Dinamarca, lá eu tive a oportunidade de estudar alguns modelos, né, e estava bem próximo também, assim, a Europa é pequena, assim, relativamente, você tem acesso aos lugares, né? Então estava frequentando conferências e vendo, entrando em contato com muitas das pessoas que a gente vê na literatura, nos livros, e enfim, que tem aí algumas coisas bem interessantes, assim, né? Na Dinamarca eu tive uma influência principal, assim, de três modelos, né? O Body Dynamic Analysis, modelo dinamarquês, a terapia relacional do trauma, também de lá da Dinamarca, criadora, na verdade, foi uma das criadoras do Body Dynamic, que migrou, e a terapia centrada em sistemas, né? Criada pela Ivone Agazzarian. Então, assim, essas foram algumas influências lá. E aí, voltando pro Brasil, voltando para a Bahia, aqui pro sul da Bahia, realmente, assim, uma reaproximação forte com valores comunitários, né? Com esse senso de cooperação, de família estendida entre as pessoas. E também uma reaproximação forte assim, com a cosmovisão indígena, um contato com a prática agroflorestal, agroecológica, né? Então, enfim, recentemente também, né, vim a saber, né, da Fundação das Alternativas Sistêmicas, que uma possibilidade aí também de aproximação, uma fundação com a proposta, né, de gestão participativa e sustentável dos recursos aqui da Mata Atlântica. Então, assim, como botar isso tudo assim, né? De alguma forma eu diria que as influências do que, vamos dizer, eu estou fazendo agora, né? Do que eu estou expressando, aqui eu estou lembrando também algo importante de nomear, que é o trabalho com healing, né? Trabalho com a Isis em Salvador, né? Que o healing trabalha, vamos dizer, com dois aspectos aqui, né? O invisível, vamos dizer assim, né? Que é toda a anatomia, fisiologia sutil, energética dos nossos diversos corpos, né? E não visíveis, e a expressão, que é onde isso tudo se torna visível, que a gente vê, né? E aqui, sem dúvida, né? Uma importante influência também. Mas, assim, eu diria que enfim, acaba que o que a gente está fazendo, a nossa expressão é uma síntese de muitas coisas, né? Então eu vejo aqui claramente, por um lado, toda a influência do campo psicoterapêutico, né? Com base somática, sistêmica, né? Psicodinâmica, e também todo o campo, assim, social, da cosmovisão indígena, dos povos originários, e também todo esse trabalho, de alguma forma, energético. Eu diria que isso tudo está bem presente no trabalho, né? Você pode falar do método em si? Sim. Então, o método é o que a gente vai estar explorando, né? Eu vou iniciar uma introdução aqui. É,
a gente usa esses termos, né, assim, de terapia relacional somática, o aspecto relacional, o aspecto somático, né? Então, uma coisa importante aqui, quando a gente fala relacional e somático, aqui é um modelo terapêutico centrado nas relações e no sentir. Quando a gente fala somático, a gente está falando do sentir, né? Soma é o corpo animado pelo espírito, né? Pela energia vital. Então, é o corpo que sente e sentindo acesso a informações da totalidade, né? Isso aqui vamos dizer, isso aqui é parte da totalidade e através do sentir realmente o acesso a informações do todo, né? Então tem esses dois aspectos, né? Ele está realmente centrado nas relações e no sentir. E aí, uma outra dimensão do trabalho é o que a gente, mais uma vez, se desdobra basicamente num tripé, né? Que seria o aspecto da regulação, do equilíbrio. Então, isso significa que o nosso corpo, né, ele o tempo todo como parte do ambiente, que nós somos, mais uma vez, assim, nós somos parte de um ambiente maior, de um sistema, de um contexto, né? Então o tempo todo a gente está respondendo a esse contexto. Os sons, pessoas que chegam, que saem, as coisas que acontecem. Então o tempo todo a gente está, vamos dizer, através do nosso corpo, nosso sistema nervoso e vários outros sistemas que estão envolvidos, né? Assim, cardiorrespiratório, né? O nosso sistema muscular, tudo isso, né? A gente está o tempo todo se ajustando ao ambiente, né? É o que a gente chama de um processo de regulação, de homeostase, né? E o que acontece é que muitas vezes parte do que a gente experiencia não é plenamente integrado, né? Não é plenamente integrado tanto por uma perda no nosso senso de conexão, né? Isso a gente vai estar explorando mais posteriormente, né? Mas eu diria que dois aspectos centrais dificultam a integração da nossa experiência, ou seja, dificultam que essa experiência seja plenamente integrada no meu campo de consciência e de ação, né, de agência. Então, assim, esses dois aspectos são a ruptura nas relações, né, o senso de ruptura e a ruptura também no meu senso de agência, que eu posso fazer algo. Né? Então, quando esses elementos não estão presentes, né, o vínculo, a ligação e o meu senso de escolha, né, a capacidade de poder fazer isso ou aquilo, né, o que acontece é que a experiência não pode ser plenamente integrada, então é o que a gente chama a experiência dissociada, né, não podendo, vamos dizer, experienciar a ligação e a possibilidade de fazer algo junto, né, basicamente eu tiro essa experiência da minha consciência, ela vai para o inconsciente, né? E ali ela começa a atuar de uma forma subliminar, né? Então parte do trabalho tem a ver com, primeiro de tudo, estabelecer uma ligação, um vínculo, ou criar um contexto de confiança, de segurança, né? Para que gradualmente eu possa explorar através de sensações, de sentimentos, de emoções, né? De toda essa parte experiencial, aspectos da minha experiência que não foram plenamente vivenciados, integrados por conta do contexto que não permitia um senso de ligação e agência, né? Então isso é uma parte importante, né? A gente fala em regulação, que é recíproca, a gente pode falar em reparação, restauração, equilíbrio dinâmico, a gente pode usar diferentes terminologias, né? Isso é uma parte do trabalho. E o outro aspecto do trabalho também tem a ver com o desenvolvimento de habilidades, né? Então, enquanto uma regulação tem a ver com o sistema nervoso autonômico, o desenvolvimento de habilidades tem a ver com o sistema nervoso motor, que é a capacidade de agir, de fazer coisas, né? Aqui a gente tem uma série de habilidades, né? O centramento, o senso de realidade, diferenciação, fronteiras, etc., né? Capacidade de contenção, então a gente trabalha assim desenvolvendo também habilidades, que essas habilidades vão promover tanto a regulação em si, quanto também vão promover um senso de agência e, vamos dizer, o mais importante, que é onde vai chegar isso tudo, né? De eu poder, junto com outros, humanos e não humanos, né? A gente cooperar para criar uma realidade que seja boa para todos nós, né? Que lindo.
assim, de novo eu esqueci agora. Eu lembrei porque a gente fez isso uma vez já. Tanto a regulação quanto o desenvolvimento de habilidades ele vai ocorrer num contexto temático. Né? Então isso é uma coisa importante do nosso método, uma influência importante aqui do Biodynamic, né? E de outros modelos também que exploram essa questão da psicologia do desenvolvimento, né? Então, no nosso desenvolvimento, no desenvolvimento humano, a gente vai atravessando diferentes temas, né? E então, assim, quando a gente vai trabalhar, seja com uma pessoa individualmente, seja num grupo, seja olhando para mim mesmo, né? Eu vou também estar sempre observando, assim, qual é o tema que aparece de fundo, vamos dizer. Então, porque eu estou aqui, eu sinto que tem algo na regulação vamos dizer, que não ocorre, né? Mas qual é o tema de fundo que aparece, que desregula, que tira o sistema do equilíbrio, né? Qual é a habilidade que está faltando ser integrada, ser desenvolvida para que esse tema seja regulado, seja equilibrado, né? Então, o aspecto dos temas desenvolvimentais é outro aspecto bem importante do nosso trabalho e a gente vai estar também explorando. Quieres salir a navegar, no va hacia ningún lugar, otro náufrago a la deriva.